Graça e paz, igreja amada do Senhor. Estou muito feliz, de poder estar aqui com os irmãos, de participar, nesse primeiro dia de campanha. E eu creio que grandes coisas o Senhor fará nessa noite, amém? Você veio com a expectativa, porque nós temos visto que famílias estão sendo destruídas e assoladas, mas nós cremos que o nosso Deus é poderoso para restaurar a nossa família, amém? Quero já agradecer de antemão a vida do pastor, Roberto, a pastora Solange, e pela recepção, seus filhos. É sempre um prazer estar aqui com os irmãos e poder ver o que Deus tem feito no meio de vós, que grandes coisas o Senhor fará. É só o começo que vocês estão vivendo, porque a cidade de Pocrânia é do Senhor Jesus, amém? Nós temos declarado lá que Castelo é do Senhor Jesus e não será diferente aqui, amém? Oh, aleluia! Eu creio que Deus tem grandes coisas para fazer nessa noite, irmãos. Se o Senhor colocou no coração do vosso pastor que a sua família estará no altar do Senhor, é porque realmente a sua família será totalmente restaurada. Quando você não vê esperança mais, quando você acha que nada pode acontecer mais, Deus vem com a sua intervenção e vem a seu favor. E Ele vem e responde a você aquilo que você mais precisa. Você coloca o seu coração diante de Deus para que Ele possa ouvir o clamor, o que está gemendo no seu coração, para que a resposta possa vir. E essa noite eu tenho certeza, não tenho dúvida, porque quando o Senhor ministrou essa palavra no meu coração, antes mesmo de o pastor ter nos convidado, Deus falou comigo: prepara uma palavra, porque você será chamada para pregar num lugar, mas eu não sabia onde. E eu falei: Senhor, tem misericórdia de mim, que eu sou uma serva muito pequenina e eu não sei pregar, mas eis-me aqui, Senhor. Eu preciso entregar aquilo que o Senhor tanto deseja para este povo. Eu não sei aonde vai ser, mas quando surgiu o convite, eu vou aceitar. E quando estávamos escutando a mensagem do pastor, quando mandou para o pastor Jota sobre o convite, eu fiquei tranquila, porque eu imaginei assim: ele vai chamar o pastor Jota para pregar. Estou tranquila, nem pensei em mim. Estava tranquila no meu cantinho. Na metade da mensagem eu escutei: dá oportunidade para a pastora Sabrina. Sabe quando aquele frio vem, seu estômago gela, a sensação que você está no iceberg? Eu falei assim: Deus tem misericórdia de mim. Eu não quero pregar não, Deus. E Deus falou: lembra que eu te falei? Prepare uma palavra, porque você será convidada. E eu preciso declarar. E eu preciso falar com o meu povo. Ou eu preciso dar uma palavra para o meu povo. Então não recua. E aí, irmão, quando Deus fala, não tem como voltar. É só seguir. E eis-me aqui, estou muito feliz, porque Deus me deu essa oportunidade de compartilhar a palavra dele. Amém? Quero convidar os irmãos para abrir a palavra de Deus. 1 Reis 18, capítulo 18, de 36 ao 38. Amém? Vou esperar um minutinho para que os irmãos achem. O que era necessário fazer para que a sua família literalmente esteja no altar do Senhor? Nós precisamos aprender alguns princípios. E esses princípios precisam ser estabelecidos dentro da nossa casa. Muitas das vezes nós deixamos que o comodismo, as coisas do mundo, a correria, nos impede, de cumprir os propósitos de Deus dentro do nosso lar. E aí nós perguntamos: por que está acontecendo isso comigo? Por que minha família está destruída? Por que está tendo divórcio? Por que meus filhos estão na bebida, estão no álcool, estão na droga? Senhor, o que eu tenho feito de errado? E aí eu pergunto: é porque nós temos deixado de cumprir alguns princípios da palavra de Deus. E Deus preparou essa noite para que você, eu, tragamos na nossa memória aquilo que nos traz esperança. Porque há esperança para a sua família, amém? Você crê? Porque a sua família, há esperança para ela. Não há impossível para o nosso Deus, não é verdade?
Você crê assim? Oh, aleluia! Vamos ler a palavra do Senhor, que está lá no capítulo 18, versículo 36 e 38. Aí depois você deixa a sua Bíblia aberta, que nós vamos ainda ler alguns versículos no decorrer da mensagem. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que teu povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu o fogo do Senhor, consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. Amém? Pode se assentar. Oh, aleluia. Antes que eu ministre, o que o Senhor ministrou no meu coração para a sua família, para você, nós precisamos entender o contexto que nós lemos esse versículo. Por quê? Eu acredito que você já ouviu alguma mensagem a respeito, mas precisamos relembrar e trazer à nossa memória algumas coisas. Elias, naquele momento, ele estava fazendo a oração, porque a nação de Israel estava passando por um momento muito difícil, caótico, aonde estava havendo muitas misérias, assassinatos, corrupções, idolatrias e tantas outras coisas que a nação estava sofrendo. E Elias, como servo de Deus, ele é levantado naquela geração para fazer a diferença naquela nação. Deus levanta Elias como um profeta. Ele não conformava com a situação que a nação estava vivendo, toda corrompida, toda longe dos propósitos de Deus, onde o relacionamento de Deus estava quebrado. Israel não conhecia o Senhor como Deus, porque nós sabemos que lá atrás, no reinado de Salomão, quando Salomão começa a prosperar no seu reinado, o que acontece? Ele começa a casar com outras mulheres que professavam outra fé, que adoravam outros deuses. E com isso, o que acontecia? Essas mulheres, que era esposa de Salomão, ela ensinava os seus filhos a adoração a outros deuses, que não era o Deus de Israel. E com isso, geração após geração ia vindo naquele contexto de adorar a outros deuses, e a geração foi corrompida e ela se distanciou da presença de Deus. E ela foi marcada por vários reis que fizeram mal aos olhos do Senhor, porque aquela geração estava totalmente fora da presença de Deus. Era marcada por grandes reis: Jeroboão, Nadab, Baasa, Elá, Zirim e tantos outros reis que a palavra de Deus diz que eles faziam mal aos olhos do Senhor. Eles desagradavam ao Senhor. Ele corrompia e fazia que a nação corrompesse e distanciasse de Deus. E Deus não aceitava aquela situação. E os profetas daquela nação, quando eles eram levantados, eles temiam, porque vai chegar a parte que Orim, o pai de Acabe, o que ele faz? Ele, para trazer paz para Israel, ele casa o seu filho Acabe com a rainha, a princesa Jezabel, tão conhecida, temida rainha Jezabel. E com esse casamento, a paz é estabelecida em Israel. E aí, quando Orim morre, o seu filho Acabe toma o trono do seu pai. Pela influência de sua esposa Jezabel, adoração a outros deuses. Nós conhecemos Deus Baal, Astarote, Azera, e ela ensinava, a adoração a esses deuses. E seu esposo Acabe, diz a palavra de Deus que ele fez pior do que todos esses outros reis anteriores, maus aos olhos do Senhor. E Deus não se agrada disso.
E Jezabel começa a ensinar os profetas a adoração ao Deus Baal. E nisso, os profetas não sabiam discernir mais o certo e o errado. A nação de Israel não conseguia mais entender qual era o Deus verdadeiro. Eles adoravam, alguns adoravam Deus, outros adoravam Deus Baal, porque era ensinado naquele período a adoração a deuses falsos. E a nação de Israel entra em decadência. E o povo passa por um período muito difícil. E aí chega na parte que nós lemos, porque o profeta Elias, ele ficava escondido para não ser morto, porque todos aqueles que adoravam a Deus, eles eram perseguidos, o rei Acabe mandava matar. Mas só que chegou um certo momento, o que Deus fez? O profeta Elias se apresente ao rei Acabe. E o profeta Elias não temeu neste momento. Ele se apresenta ao rei. E quando ele se apresenta ao rei, o rei fica enfurecido, porque ele fala para o profeta Elias que ele estava fazendo contenda na nação. Porque ele ensinava adoração a Baal e Elias ensinava adoração ao verdadeiro Deus. Só que a nação, ela não conseguia entender o que era a verdade, porque ela estava totalmente destruída espiritualmente. Ela não conseguia enxergar a verdade. E aí Elias se levanta e faz uma proposta: vamos erguer um altar e vamos colocar a oferta, o sacrifício. E o Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. E esse Deus vai responder com fogo. Nós não colocaremos fogo, mas o Deus verdadeiro vai colocar. E aí parece bem aos ouvidos, soa bem aos ouvidos dos profetas. E eles vão para esse lugar onde eles estão, que é onde nós lemos, acabamos de ler. E aí, com Elias, ele precisava dessa intervenção, porque Elias não era poderoso para colocar o fogo. Ele precisava da intervenção do Senhor. Como Elias, como homem de Deus, levantou naquela geração, você levantará hoje como boca profética dentro do seu lar, dentro da sua casa, acreditando e crendo que o Senhor virá a seu favor. Amém? Elias, ele estava confiante que Deus ia fazer. Mas só que Elias, ele sabia o que era necessário fazer, irmãos. Ele entendia qual era o processo para que a sua resposta, para que o seu clamor, para que a sua oração fosse respondida. E hoje o que mais acontece é o quê? Que nós estamos clamando pela nossa família no altar do Senhor, mas não conseguimos largar do mundo as coisas deste mundo. E Deus marcou essa noite para que você entenda e compreenda que você precisa fazer alguns passos, aprender alguns passos, para que a sua família esteja literalmente no altar do Senhor, porque só assim haverá esperança. Amém? Hoje, o que mais nós vemos é o quê? É família sendo destruída, irmãos. É uma guerra, filhos maltratando os pais, filhos não reconhecendo a autoridade dentro dos lares, esposo não conhece mais as suas esposas, não respeita, não estão dispostos a morrer por elas. Nós não estamos tendo mais mulheres sábias dentro do lar, filhos que honram os pais. Precisamos clamar sim, mas algumas coisas precisam ser consertadas antes de clamarmos a Deus, amém? E essa noite Deus preparou alguns consertos para nós, para que Ele venha ao seu favor e a sua família esteja literalmente no altar do Senhor. A primeira coisa que Elias faz, Elias repara o altar do Senhor, como nós lemos ali no início, porque o altar do Senhor estava em ruínas. Ele entendeu que antes de qualquer coisa, ele precisava restaurar o altar do Senhor. E aquele altar estava localizado no Monte Carmelo. Deus só tinha ordenado que erguesse somente um altar. E ele deveria ficar em Jerusalém. Só que no reinado de Acabe, o rei Acabe destrói. Só que ainda resistiam alguns profetas naquela
geração, e eles ficavam escondidos em cavernas para não ser mortos. E quando eles iam adorar a Deus escondido, eles erguiam alguns altares em algumas localidades. E quando o rei Acabe sabia aonde estava sendo erguido algum altar, ele mandava destruir. E aí nós chegamos nessa parte onde nós lemos o Monte Carmelo, onde Elias chama o povo para fazer o altar do Senhor, para que o Deus verdadeiro respondesse com fogo. E aí Elias tinha consciência que ele deveria restaurar o altar do Senhor que estava destruído. Precisamos restaurar o nosso altar que está destruído, porque altar é lugar de sacrifício. Amém? Devemos oferecer alguma coisa no altar do Senhor. No altar do Senhor você precisa oferecer algo de especial para Deus. Não é vindo de qualquer maneira. Não é vindo de mãos vazias. Você precisa colocar algo diante do altar do Senhor. Você precisa erguer esse altar. E para isso, a sua carne, ela precisa morrer. As nossas vontades precisam morrer. Elas não podem prevalecer. E aí eu te pergunto, quando você e eu somos pressionados por alguma coisa na nossa carne, na nossa fragilidade, é pressionado, o que manifesta em você? O fruto da carne ou o fruto do Espírito? Em Gálatas 5, não precisa abrir, vou ler rapidinho. Gálatas 5:19. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas. Tudo isso é fruto da carne. Então, quando você é pressionado, quando alguém fala alguma coisa que não soou bem nos seus ouvidos, o que sai da sua boca? O que está no seu pensamento? Alguma coisa relacionada ao fruto da carne? A carne tem tentado te vencer? A carne precisa morrer, irmãos. O nosso eu precisa morrer. Nós precisamos entender que quando nós somos pressionados, o que precisa ser manifesto é o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito é, ainda lá em Gálatas 5:22, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Isso tem sido no seu lar? Você tem tido mansidão própria? Quando você é confrontada, você tem tido mansidão própria? Você tem dado amor àqueles seus entes queridos que tanto precisam de um carinho, de um abraço, de uma palavra? Porque falar que ama é muito fácil, irmão, mas demonstrar é totalmente diferente. Nós precisamos demonstrar esse amor para a nossa família. A nossa família precisa entender que nós a amamos. E quando nós demonstramos, temos esses sentimentos, o fruto do Espírito, dentro da nossa vida, dentro do nosso lar, a nossa família, ela é restaurada, ela é suprida das necessidades. O mundo não a corrompe. Amém? E aí, Elias queria ensinar naquele período o quê? Que um reino dividido, ele não subsiste, irmão. Se a sua casa está dividida, ela não substituirá, porque ela não vai conseguir. Deus não opera onde há divisão. Deus não opera na igreja que está em divisão. Deus não opera na família que está em divisão. Deus não opera na contenda, onde a inimizade. Não tem como Deus operar. Como você vai clamar minha família no altar do Senhor, se você está dividido dentro do seu lar? Dentro da sua casa, dentro da sua igreja? Como que você vai se prostrar aqui diante do altar, clamando ao Senhor, mas está em contenda, está em divisão, não conversa com um, não conversa com o outro? Ele me feriu, ele me magoou. Deus opera na unidade, irmão. Deus zela pela unidade. Lá em Atos 4:32, a igreja era o que? Abençoada. E por que será que a igreja era abençoada? Porque a igreja era unânime. Ela só tinha um pensamento, o mesmo ideal, a restauração,
o milagre é inevitável, não tem como. Você pode até não querer, mas ele vai vir dentro da sua casa. Aleluia. Então, se você está nessa situação, você precisa consertar. A palavra de Deus diz que quando nós estamos com algum problema com o nosso irmão, nós precisamos o quê? Quando nós vamos trazer a oferta diante do altar do Senhor, precisamos deixar a oferta de lado e lá consertar com o meu irmão, dentro da sua casa. E aí depois você pega a sua oferta e traga para o altar do Senhor. Porque senão ele não vai receber, irmãos. Você precisa consertar algumas coisas dentro do seu lar, dentro da sua vida. Você tem essa prioridade na sua vida. Você precisa entender isso essa noite. Conserte aquilo que foi quebrado. Porque na divisão, quem opera é o reino das trevas. Só ele. Mas na unidade, quem opera é o Espírito Santo. Amém? Aleluia. E Elias, naquele momento, ele estava ensinando. Quando ele fez aquele rego, ele estava separando, mostrando para o povo que ali estava consagrado a Deus e o resto era de Baal. Então Elias estava ensinando um princípio muito importante para nós nessa noite. O que você tem vivido? O que você tem escolhido? Porque eu aprendo aqui que precisamos o quê? Ter uma vida de separação, de santidade. Às vezes estamos clamando: ah, Senhor, minha família no altar, Senhor. Oh Deus, ouve meu clamor. Mas só que você não abre mão das coisas deste mundo. Você não está disposto a abrir as coisas deste mundo. E Deus quer que você se desprenda dessas coisas. Porque Ele é o maior interessado em restaurar a sua família. Ele é o maior interessado que a sua família esteja totalmente alicerçada na palavra dEle, na presença dEle. E você precisa entender nessa noite: afaste das coisas que esse mundo nos oferece, porque ele não tem nada de bom para nos oferecer. Quando você está lá no seu trabalho, na escola, aonde quer que você esteja, o que você tem sido? Você está separado? Você tem consagrado? Você tem dado testemunho? Quando você está vendo TV, longe dos teus pais, esposo, esposa, filhos, o que você tem visto na internet? O Deus Todo-Poderoso, Ele está vendo. Você não esconde nada dEle. Você pode esconder do seu pai. Você pode esconder do seu esposo. Você pode esconder da sua esposa. Mas do Deus verdadeiro você não esconde. Foi pago um alto preço pela sua família. E você precisa valorizar isso. O evangelho sem cruz, ela é nula. O evangelho precisa ser pregado. Porque a cruz, ela nos traz misericórdia, ela nos revela, ela limpa o pecador, ela nos leva à eternidade. Sem a cruz, a intervenção ela não vai acontecer, irmãos. E ele clama: filho, dai-me o teu coração. Deus quer você por inteiro e não quer pela metade. Você precisa entender que nós precisamos não viver uma vida religiosa. Ele pagou um alto preço por mim e por você. E você precisa valorizar isso. Jesus precisa estar no centro da sua casa. Ele precisa ser o principal da sua casa. Sem Jesus não há restauração, irmão. Sem Jesus não adianta. Nada supre as suas necessidades. Você sempre sentirá vazio sem Jesus. Só Jesus é capaz de te encher por total. Entregue totalmente. Ah, eu já aceitei a Jesus, mas muitas coisas na sua vida ainda não está entregue. E você precisa nessa noite entregar a Jesus, para que Deus comece a fazer em você e através de você, na família sua, trazendo ela totalmente para o altar do Senhor. Amém? A palavra de Deus, ela precisa estar na sua casa dia após dia. Ela é o nosso manual. Deus nos deixou para que nós possamos instruir a nossa casa, para que nós possamos ensinar os nossos filhos o caminho, para que nós possamos fazer conforme o coração de Deus deseja. Aqui está as diretrizes que você tanto precisa. Às vezes você tem buscado em situações ou coisas erradas, mas a palavra de Deus está aqui para mim e para você, te dando a orientação que você precisa, o que você deve fazer, o que você não deve fazer. Então você precisa entender
que a palavra, ela precisa ser prioridade dentro do seu lar. Você precisa fazer uso dela. Você precisa ter uma vida de leitura da palavra, para que ela transforme o seu caráter, para que ela transforme naquilo que você tem mais dificuldade. Deus nessa noite, Ele quer mudar algumas coisas dentro de nós. E você precisa deixar isso acontecer, mas isso só vai acontecer se você buscar. Não é só dia de culto, quando o pastor está pregando aqui, que você, aleluia, glória a Deus. Mas é o seu dia a dia, aprendendo a palavra de Deus, buscando, ensinando os seus filhos. Os seus filhos precisam ver você lendo a Bíblia. Os seus filhos precisam ver você orando. Como que você vai trazer a sua família se você não faz o seu papel? Vai ser muito difícil, irmão. Então você precisa começar a colocar algumas coisas em conserto. A palavra de Deus, ela precisa estar do nosso lado. Ela precisa ser a base, porque ela é o nosso manual de regra, fé e prática, amém? Hoje, agora nós precisamos entender uma coisa. O que Elias fez? Ele fez conforme todos os princípios revelados. Ele não fez de qualquer maneira. Ele sabia o que era necessário fazer primeiro, para depois orar, para depois clamar ao Deus verdadeiro, para que a sua oração fosse respondida. Ele conhecia os princípios que precisavam ser restaurados. E hoje você está aprendendo o que é necessário você fazer para que a sua família seja restaurada, para que a sua família tenha a intervenção que tanto você vem buscar essa noite, para que a sua família esteja totalmente no altar do Senhor. Depois de tudo isso, Elias foi orar. Aí agora nós entendemos a diferença de uma oração respondida de uma oração não respondida, não é verdade? É só através de alguns princípios estabelecidos que Deus deu. Eles não podem ser quebrados, porque quando eles são quebrados, não tem como Deus responder. Não tem como Deus intervir por você. Porque Deus é um Deus zeloso, Deus de justiça. Ele só opera com os princípios. Quebrar princípio não vai resolver, não adianta. Dar jeitinho brasileiro não vai resolver. Você precisa colocar em prática aquilo que você tem aprendido todos os dias vindo aos cultos. Não adianta você ouvir e não colocar em prática. Você precisa começar a colocar em prática. A palavra de Deus mostra grandes homens que oravam. Ana, mulher de oração, que clamou pelo seu filho. Paulo, Pedro na hora nona, Moisés 40 dias, a rainha Esther, o próprio Jesus no Monte das Oliveiras. E aí nós entendemos que a oração é a chave do avivamento. Dentro do seu lar, você vai fazer a sua oração, clamar a Deus, e Deus virá com a resposta que você tanto precisa, amém? Quando você clama ao Deus Altíssimo, Ele não resiste ao clamor do teu povo, Ele vem ao teu favor. Não tem como, os céus são rasgados, não tem como, Deus vem ao teu favor e responde a você, como respondeu Elias com fogo. Deus vai vir responder, restaurando os seus filhos, restaurando o teu casamento que você tanto precisa, restaurando a sua vida, restaurando tudo aquilo que você perdeu. E aí é Deus falando: eu recebo o respaldo bíblico, eu recebo a cruz, eu recebo tudo que você fez, eu recebo a sua obediência, eu levo para mim e respondo a você com fogo, com o milagre que você tem buscado nessa noite. Oh, aleluia, arabaxere cantarás. Tu és poderoso, Deus, Tu és maravilhoso, Senhor. E essa noite, Pai, o Teu povo está clamando, Senhor, por restauração, por famílias no altar. Como Elias, ele queria ensinar o povo o relacionamento que estava quebrado. Ele precisava restaurar o relacionamento com Deus, ensinar o povo quem era o verdadeiro Deus. E quando Deus responde com fogo, eles entendem que eles precisavam retroceder. E Deus te chama: filho meu, dai-me o teu coração, que eu virei a você e responderei a você com fogo, como respondi Elias. Então conserte alguns princípios que foram quebrados, e eu restaurarei a tua família, a tua casa. Aleluia! Quantos estão crendo que a sua família estará restaurada? Se sua família está quebrada, se a tua família está fora dos propósitos, dos caminhos do Senhor, para que Deus estabeleça algumas coisas na sua vida. Você sabe o que você está passando dentro do seu lar, o que você mais precisa.